E aí, galerinha, yo, beleza? Aqui tá falando que é o Marlon, esse é o primeiro vídeo desse canal. E ele não vai ter edição porque, como é o primeiro vídeo, eu não sei fazer muito bem. Então, se eu tiver algum deslize, perdão. E confia porque vai ser bem legal. O objetivo desse canal é ajudar as pessoas a terem uma compreensão melhor sobre o que é Deus, quem é Deus, como ele é massa, como ele é top, como ele é zica. E por quê? Porque as pessoas muitas vezes não acabam falando sobre Deus para as pessoas, ou assim com certos questionamentos, e falam, ai, não entendo disso, eu tenho medo de falar com as pessoas porque vai que elas falam comigo e me perguntam e eu não sei o que ela vai fazer, e eu vou ficar feio porque eu não vou saber falar, não vou fazer nada, e eu vou ficar como trouxa. Então a ideia nesse canal é poder ajudar vocês a entenderem alguns argumentos de uma forma divertida, humorada, simples, que qualquer um possa aprender e se desenvolver nisso aí, tá bom? Sem complicação, de uma forma simples e tranquila. E eu andei pensando sobre qual seria o meu primeiro vídeo, qual seria o meu primeiro assunto. Eu pensei em falar sobre esse cara lindo, bonitão aqui, perfeito, que é Cristo. Pensei em falar também sobre a Bíblia, que é a palavra de Deus. Porém, eu achei que seria melhor falar sobre a verdade primeiro. Por quê? Porque às vezes a pessoa não acredita em Deus. Às vezes nem sabe o que é Deus. Então você tem que começar lá do mais básico para a pessoa poder desenvolver uma fé. Muitas vezes a pessoa é levada por certas descrenças ou certas crenças conflitantes, ela acaba confundindo muita coisa. E a principal confusão que eu consegui entender nesse mundo hoje em dia, e eu posso estar errado porque eu 29 anos, não sei nada da vida, né? Mas foi o entendimento da verdade. As pessoas muitas vezes dizem assim, ai, mas não existe verdade. Você chega pra pessoa e fala assim, cara, pensa só, a frase não existe verdade, eu peguei até uma canetinha pra ficar bonitinho. Não existe verdade, ela exige que a frase seja verdadeira. Olha que legal, né? Então ela não faz sentido, ela é contraditória. Quando eu digo não existe verdade, essa frase tem que ser verdadeira, fio. Tá certo? Então ela não faz sentido. Então às vezes as pessoas não conseguem entender que a frase ela tem que ter um padrão para ser sentido. Quando ela se contradiz, é uma frase que tem que jogar fora e brincar com ela de bola, fazer qualquer coisa, empinar pipa com ela, sei lá, mas não pode usar ela como algo coerente, que é no caso dessa frase que não existe verdade. Outro argumento que as pessoas muitas vezes usam é: ah, Marlon, mas a verdade pode até existir, mas ela é relativa. Olha, o mesmo princípio. Imaginemos que a pessoa diga que toda a verdade é relativa, certo? A palavra toda. Vou dar outro exemplo que vai ajudar. A palavra toda, vamos imaginar isso aqui. O número 2, 4, 6 e 8, certo? Eu digo que eles são números pares e são números bonitos. Gracinhas de números. Quando eu digo que eles são assim, eu estou exigindo que tanto o 2 como o 4, como o 6, como o 8 sejam números pares, sejam bonitos. Se eu digo que somente o 2 e o 4, eu estou dizendo que alguns. Se eu digo que o 2, 4, 6, eu digo que a maioria, ou quase todos. Mas quando eu digo todos, é um número absoluto. Estou falando que tudo é. Então, quando eu digo que toda a verdade é relativa, a frase ela é um número, é uma verdade absoluta. Entendeu? Você entendeu? É mais ou menos assim, ó. Quando a pessoa diz assim, ah, para mim toda a verdade é relativa. Você chega pra pessoa e diz assim, olha, a frase toda a verdade é relativa é uma afirmação absoluta, porque o toda é um valor absoluto. Então ela não faz sentido também, ela é contraditória, ela é boba e é fácil de ser descartada. O terceiro ponto que as pessoas muitas vezes usam é o que normalmente quando as pessoas pensam um pouquinho mais assim, questionam um pouquinho mais as coisas, elas acabam dizendo que a gente não pode conhecer a verdade. Ah, que a verdade existe. Mas a gente, imagina, cara, eu sou só um grãozinho no universo, eu não sou nada, como é que eu vou conhecer o universo? É coisa louca, cara, você tá doido? As pessoas dizem isso, né? Que a gente não pode conhecer a verdade. Primeiramente, é óbvio que é um número, que é uma verdade, que é um argumento bem contraditório. Imaginamos uma coisa, vou dar um exemplo para você, tá bom? Bem doido, bem doido, bem doido. Imaginamos que eu pego essa página aqui pra pessoa e falo assim: eu estou afirmando que essa página, todas as letras são pretas, certo? A pessoa vai olhar e vai falar: isso é verdade. Ou seja, se a pessoa diz que não se pode conhecer a verdade, aqui está um exemplo empírico, ou seja, um exemplo que a gente pode pegar e provar e ver de que a gente pode conhecer certas verdades. Algumas verdades são muito fáceis de ser conhecidas, certo? Outro exemplo tranquilo, imaginamos assim, eu vou criar uma treta, mas dá nada. Imagina que você chega por um cara que tem uma camisa verde e começa a cantar para ele assim:
Não tem copinha, não tem mundial. Não tem copinha, não tem mundial. O Palmeiras não tem mundial, né? A pessoa vai ficar pé da vida, e vai falar: Meu, cara, você está falando? Eu falo que o Palmeiras não tem mundial, certo? A pessoa pode questionar, mas se você for olhar, de acordo com as informações históricas, existe a informação de que o Palmeiras não foi considerado o ano de 51 mundial dele. E nunca aconteceu de ter outra comprovação histórica de que ele tenha ganhado outro campeonato mundial. Ou seja, até nos dias de hoje, ele não tem mundial. Então, eu afirmar que o Palmeiras não tem mundial é uma verdade conhecida e possível de ser identificada. Ou seja, a pessoa ela não compreende o sentido da frase. E usando o mesmo princípio do que usamos no 1 e 2, se a pessoa diz a gente não pode conhecer a verdade, você pode questionar e dizer assim: tá, como é que você sabe que a frase não pode conhecer a verdade é uma verdade conhecida? Você entendeu? Meio complicado, né? Dizer assim: ninguém pode conhecer a verdade, certo? Mas essa frase, ela já exige que seja verdadeira. E se ela exige que seja verdadeira, você tem que conhecer ela. Então eu acabei de conhecer a frase que ninguém pode conhecer a verdade. Ou seja, calma aí. Então eu tô conhecendo, eu sou ninguém então. Entendeu? Então essa frase também ela é contraditória e ela é sem sentido. Ok? Então, eu não quero alongar muito o vídeo. Eu posso até depois falar um pouquinho mais sobre isso. Mas espero que vocês tenham entendido esses 3 pontos. Que tenha ficado claro, tranquilo. E você tenha entendido também o objetivo dos meus vídeos. Certo? Que espero que você goste, que vá aprender. E eu tenho certeza que se vocês continuarem vendo, vocês vão gostar bastante. Então ajuda nós aí, dá uma força e dá uma paciência, porque vai ficar cada vez mais top. Valeu e é nóis.